Muito boa noite. A gente vai começar hoje com um midrash, na verdade, pessoal, que ele é nada mais, nada menos do que incrível. O midrash, na verdade, é parte da Torá oral. A Torá oral, na verdade, ela é algo que vem atrás da Torá escrita, que desenvolve para a gente a Torá escrita. Então o midrash conta para a gente o seguinte, em Parashat Vayechi, no capítulo 98, na letra 2. No fim do Sefer Bereshit. Está escrito no Midrash o seguinte: quando Yaakov foi dar uma brachá para os seus 12 filhos, lembrem que Yaakov era o terceiro e último dos patriarcas, ele foi dar uma brachá para os seus 12 filhos, que eram as 12 Shvatim, está escrito que ele juntou todo mundo. E o Midrash diz, Tiu kulam agudachat. Já que eles estavam todos juntos, unidos, Etkinu atzmechem legeulah. Assustador o Midrash. O Midrash fala para a gente, e só o Midrash pode contar isso com a gente com certidão, quando nós estamos juntos, Etkinu atzmechem legeulah. Aí o Midrash fala, olha, por favor, se prepara. Mas se prepara para quê quando vocês estiverem juntos? Etkinu, se preparem, atzmechem, vocês, legeulah, para serem redimidos. Ou seja, olha que forte, pessoal. Igual que existe uma das regras da natureza, se a gente pegar, por exemplo, um objeto e soltar ele cai, porque existe algo chamado gravidade, Hashem criou essa regra da natureza no mundo. Existe outra regra da natureza, assim que eu entendi o Midrash, falando pra gente, olha, é tiro e queda, como se fala no português, claro. Se vocês estiverem juntos, unidos, a gente vai ver o que quer dizer isso exatamente, não é algo fofo e bonito, fiquem juntos e dancem a Vanagila, é muito mais do que isso. Etkinu atzmechem legeulah. Aí, por favor, vai se preparar para Geulah. Por que vai se preparar para Geulah? Porque uma das regras da natureza, igual que você solta um objeto, tem a gravidade, o objeto cai, assim também a união faz muito mais do que a força, a união faz muito mais do que o açúcar, a união faz com que o gatilho imediato seja Geulah, seja a redenção do povo Yehudi. Forte demais. Quando eu vi isso, falei, uau, incrível. Sabe quando, fiquei pensando num exemplo, quando alguém vai pegar uma carona, e aí de repente, ele está esperando um amigo, tá? O amigo fala, olha, eu vou dar uma buzinada quando eu estiver chegando na esquina, e quando você escutar a buzina, ou você vê a mensagem no celular, já desce. Então a Hashem está falando para a gente, olha, quando você tiver um povo Yehudi unido, saiba, já desce, já vai para o carro, já desce, já vai lá para baixo que eu estou chegando. Essa é a Etkinu atzmechem legeulah. Se preparem para Geulah, para a salvação de Hashem, para Mashiach, quando a gente estiver juntos. A gente vê em Parashat Vayechi, pessoal, continuando nesse assunto, que na verdade fica no Sefer Bereshit, Perek Memtet Pasuk Aleph. Yaakov estava indo embora do mundo, e a Torá conta para a gente algo impactante. Vaikra Yaakov el Banav, vou ler um passuco para vocês. Yaakov chamou os seus filhos, Vayomer, disse para eles, os filhos de Yaakov, lembrem, eram as 12 tribos. Quando tiver uma paróquia da sinagoga, Reuven, Shimon, Levi, Eudá, aquelas 12 tribos, esses eram os filhos de Yaakov. Yaakov falou para eles, olha, para os filhos deles, que eram as 12 tribos mais uma vez, Vayomer e Asfu, se juntem, Ve'agida lachem et asher ikra etchem be'acharit hamim. Eu vou contar para vocês o que vai acontecer com vocês para o resto da história da humanidade. O que vai acontecer com vocês, quer dizer, povo Yehudi, parte das 12 tribos. E óbvio que eu acho que a pergunta que existe óbvia aqui é, quer dizer, se juntem. Se eles têm que estar juntos, é óbvio que eles têm que se juntar. Eu posso estar falando mais do que se juntem aqui. Estejam juntos, que é o que a gente vem falando agora. O que quer dizer esse negócio que Yaakov queria contar o fim da história do mundo? Acabou com a graça do mundo. Se Yaakov contasse tudo o que vai acontecer. Tenta imaginar Yaakov, 4.000 anos atrás, chega para o povo e fala, olha, Reuven, Shimon, Levi, Eudá, 12 tribos, queria contar para vocês por onde vocês vão passar, por onde vocês vão ter êxito, por onde vocês vão ter um pouco de dificuldades, Inquisição, Segunda Guerra, túneis em Gaza, coisas difíceis demais. Por que Yaakov queria contar isso para os filhos? Se o Midrash não conta. O Pasuk fala que Yaakov queria contar tudo o que vai acontecer no futuro das gerações. Mas a pergunta é por quê? Fiquei pensando por quê. Eu acho que, na verdade,
não vi isso escrito, mas fiquei pensando que Yaakov, meus queridos, quando juntou o povo e a união, o shur de hoje, falou, eu preciso contar para vocês o que vai acontecer. Por que ele queria contar? Por que não deixar para cenas do próximo capítulo? A resposta é, pessoal, o seguinte. Yaakov falou, olha, eu não consigo não dar uma palha, no português claro, do que vai acontecer no futuro para vocês. Por quê? Porque vocês vão ter Amalek atacando vocês, Inquisição, Segunda Guerra, Gaza, coisas muito difíceis acontecendo com vocês. E Yaakov falou, olha, às vezes vai parecer que Hashem não está mais com você no futuro das gerações, vão se sentir um pouco desolados. Yaakov falou, eu não quero que vocês pensem assim. Por conseguinte, eu queria dar um pontinho do que vai acontecer aqui, lá, colar nas próximas gerações, para que vocês sintam que tudo isso, Hashem está conosco. Fato é que eu estou te contando agora o que Hashem vai trazer para cada um de vocês, tribos e povo Yehudi, como musculação, adversidade, para que a gente possa chegar no nosso potencial máximo, que esse é o objetivo desses testes todos, que muitas vezes são muito difíceis. Hashem falou, olha, Yaakov falou, melhor dizendo, eu quero que vocês entendam que isso é parte da academia de Hashem para que vocês fiquem mais musculosos. Eu acho que essa é a razão que Yaakov queria contar para as 12 tribos o porquê ele queria contar para as 12 tribos o que vai acontecer no futuro das gerações. Senão fica muito difícil ver o futuro. A Torá proíbe a gente ir para cartomantes e todas essas coisas, bruxarias, para ver o futuro. É uma proibição da Torá procurar todas essas coisas e ver o futuro. Proibição da Torá. Então, como que Yaakov queria contar para a gente? Eu acho que é essa ideia, que Yaakov começou a falar, vão ter tantas tribulações no povo Yehudi, deixa eu mostrar alguns pontos do que vão acontecer para eles entenderem que isso já estava predestinado, não foi aleatório, e Hashem está coordenando tudo, isso é parte da academia para que possa vir a Geulah, a redenção do povo Yehudi. Talvez seria como um pai falando para o filho, olha, deixa eu te mostrar, você vai ter que ir daqui para lá, vai pegar o avião, vai pegar o trem, vai ter algumas dificuldades, olha aqui, vai ter que pegar fila, nesse outro lugar vai ter pedágio, então eu já sei o que vai acontecer com você, já sei as dificuldades, mas eu estou junto com você. Só que o Passuco fala para a gente, Vayomer e asfu ve'agid alachem. Yaakov falou para os 12 filhos, se juntem para que eu possa contar para vocês o que vai acontecer com vocês. No Passuco seguinte, Yaakov diz, Ikabtzu ve'shim'u, se juntem e escutem. Então, a pergunta é por que está escrito 2 vezes? Juntem e asfu, se juntem. E no Passuco seguinte, o Yaakov falou, um minuto, Ikabtzu, se juntem e escutem. A mesma coisa, já estavam juntos. Tem 2 tipos de estar juntos. O primeiro, estar juntos, quando Yaakov queria contar o que vai acontecer depois, a Shekhinah desapareceu dele, ele não conseguiu contar para as 12 tribos a história do mundo, de antemão, mas ele queria contar, essa era a vontade, já expliquei por quê. Mas o Passuco fala, Asfu, se juntem, e no Passuco seguinte, Kabetzu, que também quer dizer fiquem juntos. Por que fala 2 vezes que parece ser redundante? A resposta é que tem 2 tipos de ficar juntos, queridos. O primeiro é estejam juntos fisicamente, que é importante, a gente está na mesma sala, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E o segundo é que a gente esteja junto em um propósito, juntos. A gente vê às vezes pessoas que torcem para o mesmo time, por exemplo, eles não estão juntos no mesmo lugar, eles podem estar em estados diferentes do Brasil, mas eles estão juntos. Por quê? Porque é um propósito só. Então o Passuco fala, olha, se juntem, estejam juntos, para que ele possa passar a mensagem, e também tenham um goal, um objetivo único todos vocês. E Yaakov, o Midrash não conta porque no fim acabou perdendo esse Ruach HaKodesh, essa divindade, não conseguiu contar para o povo o que ia acontecer. Mas o que a gente vê daqui é que era indispensável para que eles pudessem escutar tudo o que ia acontecer no futuro e entender que Hashem está com a gente em todos os momentos, é estar juntos. A força que existe quando o povo está junto é algo magnífico. Como o Midrash, que eu trouxe no começo, disse, é algo assustador e tem que repetir ele. Itkinu atzmechem legeulah. Quando a gente conseguir coexistir todos nós juntos, Habibi, é tiro e queda. Se prepara, porque eu vou buzinar e a Geulah vai chegar. É algo que é natureza que Hashem criou no mundo. Queria dar um passo adiante
Olhem que power, pessoal. Olhem que power. Apertem os cintos. Migdal Bavel, a gente sabe que no começo de Sefer Bereshit, um passo adiante, teve Noach, logo depois de Noach, o pessoal fez uma torre para ir lutar contra Hashem. Eles acharam que o dilúvio que veio em Parashat Noach vinha a cada tantos anos. Falaram, olha, vamos lutar com Hashem, a gente vai fazer um bloquinho de concreto lá em cima para não chover mais tão forte. Por isso que eles fizeram Migdal Bavel, ou em hebraico a Torre de Bavel. E Hashem não gostou disso, óbvio. O que ele fez? Separou o povo. A pergunta que Chachamim fazem para a gente, mais precisamente o Maharal de Praga, um minuto. Por que Hashem justo separou o povo? Hashem podia ter feito muitas coisas para que eles parassem de construir a torre. Podia ter destruído a torre, podia ter feito chover e todo mundo tem que sair correndo e depois, sei lá. Por que Hashem justo separou o povo naquele momento? O castigo das pessoas de Migdal Bavel foi que Hashem fez dialetos diferentes naquele momento que nasceram todos os dialetos. Antes só tinha hebraico no mundo, aí português, francês, inglês, ivrit, todos os dialetos começaram a aparecer naquele momento. Então Hashem criou dialetos diferentes, um não entendia mais o outro, eles começaram a se separar. Porque Hashem entendeu que essa era a forma correta para reagir contra Migdal Bavel, que Hashem não gostou do conceito deles irem lutar com Hashem. Hashem podia ter feito de muitas outras formas. Diz o Maharal de Praga algo powerzíssimo. Está escrito que quando eles foram fazer o Migdal Bavel, para ir lutar contra Hashem e não deixar chover de novo depois do Mabul, depois do dilúvio, Vayomer Hashem, pessoal, olhem que forte, Hashem disse, En Am Echad, o mundo inteiro, é um povo, mas o povo naquela época era o mundo inteiro, moravam juntos. Vesafá Achat, e todo mundo tem um dialeto só no mundo, o hebraico, Lashon HaKodesh, Lekulam. Então Hashem falou o seguinte, assim explica o Maharal, já que todo mundo está tão junto, fisicamente, como a gente mencionou lá atrás, e também com o único objetivo de lutar contra mim, disse Hashem, Kaviachol, como se fosse, nem eu consigo contra eles. Pessoal, olhem que power! Eu, Hashem, terei que ceder. Por quê? Porque, de novo, uma das regras que Hashem criou quando ele criou o mundo é que quando a gente se junta com um propósito único, nós ficamos indefensíveis. Então Hashem falou, peraí, se o povo inteiro está vindo lutar contra mim, eu vou ter que fazer alguma coisa. O que? Eles estão mais fortes do que eu. Porque eu, Hashem, permiti isso quando criei o mundo. Então Hashem falou, eu preciso criar uma parada forçada, como se fosse. Qual foi a solução? Olhem que bomba. Hashem pegou e falou, um minutinho, deixa eu criar dialetos diferentes. Automaticamente ninguém vai mais se entender. Eles vão começar a se separar, eles vão perder a união física e também de vontade, porque eles não conseguem mais se comunicar. Aí sim não vão mais lutar contra mim. Caso contrário, nem eu, Hashem, dizendo, consigo contra eles. Kaviachol. Algo powerosíssimo. Por isso que o Pasuk disse, Vayafetz Hashemotam me'al penei kol haaretz. Hashem separou eles em diversos lugares dos quatro cantos da terra, e aí começou a existir os continentes, daí por diante, aí aula de inglês, aula de mandarim, aula de francês, aí começou tudo daí. Mas se não, Hashem falou para a gente, olha, eu preciso tirar a Ardut, a união deles, porque prestem atenção, pessoal, tudo que é errado, único, é indivisível, é invencível. Talvez, não é à toa, fiquei pensando que o hino nacional do povo Yehudi, para quem já escuta nosso shurim sabe que só tem um hino nacional, que ele é eterno, que ele é antigo, recente, vai ser para sempre. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta, Hashem é único. Porque Hashem fez questão de falar, eu sou único. A resposta é, quando Hashem falou, eu sou único, Hashem quis dizer, o que quer dizer eu sou único, disse a Kadosh Baruch Hu? Porque essa é a mensagem que fica, a primeira mensagem do hino. A resposta é, porque entenda você, se você entender que eu sou único, entender o poder de ser único, você entendeu o segredo do mundo. Judaicamente, pessoal, diferente da matemática, o número 1, ele não é divisível. Repito, judaicamente, diferente da matemática, fiquei pensando comigo mesmo aqui,
o número 1 nós concluímos que ele não é divisível. Quando atingimos uma unidade, nós nos tornamos indivisíveis e invencíveis. Da mesma forma que a gente tem que acreditar que existe um Deus, esse um Deus ele é invencível, ele é o poder master do mundo. Leavdil, aqui embaixo, quando a gente entende que nós somos um, a gente aprende isso de Hashem também, a gente também se torna indivisível e invencível. A tal ponto que Hashem teve que falar lá em Migdal Bavel, se eu não conseguir separar eles, eu perdi a guerra. Mas como Hashem, você pode tudo? Hashem falou não. Porque Hashem se limitou quando criou o mundo em fazer um mundo onde quem é um goal, um objetivo, um aim, um alvo, não tenho como ir contra eles. A pergunta é, queridos, como que a gente faz isso? É bonito falar, é lindo falar depois de outubro, infelizmente, do que aconteceu em Israel, muito se fala sobre união, é muito bonito isso, mas hoje a gente está vendo que não é bonito, é verdadeiro. Pode ser bonito também, mas é verdadeiro emet, que é o que nos interessa aqui, que seja bonito também, mas é verdadeiro. Mas não é fácil, porque a recompensa é tão grande, se preparem para Geulá, então não pode ser tão fácil, é um job. De verdade que isso é um job, é um trabalho, a pessoa chegar nessa madregá, nesse naipe, nesse nível. Quanto maior o homem, mais sábio. Só que, mesmo pessoas grandes e inteligentes, a gente vê que não é tão fácil a pessoa chegar nessa vibe. Então, um dos homens mais sábios, não, o mais sábio, homem que houve que na na história do mundo, quando a gente fala desse homem, a gente está falando do que Hashem contou, todos os homens grandes, Einstein, pessoas magníficas do mundo das finanças, aqueles que inventaram a lâmpada, o telefone, o avião, 14 bis, todo mundo, Santos Dumont, Thomas Edison, homens gigantes, mas o homem mais sábio que houve na história do mundo foi Shlomo Melech. Shlomo Melech conta para a gente uma coisa muito importante que eu acho que tem a ver com o conceito de união, como que fazer esse job, sentir um só. Diz Shlomo Melech, um passuco muito, muito famoso, se não é que fique agora, Kemaim apanim lepanim, ken levadam leadam. Igual a água, o reflexo da pessoa na água, assim é um coração para o coração de outra pessoa. Kemaim apanim lepanim, igual quando uma pessoa se aproxima da água num riacho, ele olha, ele vê o reflexo de quem? Dele próprio. Se ele está sorrindo, vai ver o reflexo sorridente. Se ele está carrancudo, ele vai ver o reflexo carrancudo. Se ele está bravo, ele vai ver o reflexo bravo, que é ele próprio. Ele está se vendo na água. Assim, lev a Adam le Adam. O que quer dizer isso, pessoal? Quando nós olhamos para a água, nós vemos o nosso reflexo. Puxa, quem é esse homem lá triste? Sou eu. Quem é esse homem feliz? Sou eu. Depende de que você está, como você está, você vai se projetar, isso é isso que você vai ver na água. A segunda parte do Passuk diz que exatamente lá mesmo shows a mesma coisa. Olha que forte, pessoal. Assim é como o outro nos verá. Olha que power é o seguinte. Quando a gente olha bem para a água, a gente se vê sorrindo. Quando a gente olha bem para o próximo, escutem, o próximo vai olhar com um sorriso para a gente também. Shlomo Melech está ensinando para a gente que isso tem dois naipes. O primeiro, ele é físico, e a gente vê isso no mundo da psicologia, no mundo do dia a dia. E o segundo é algo metafísico também. Existe um conceito que a gente transmite o que a gente está sentindo para o próximo. Um com expressões faciais, que isso qualquer um pode perceber, e outro mesmo quando é íntimo. Shlomo Melech, só ele pode falar isso para a gente, que de uma forma metafísica, ou no português, ou no hebraico, ruhani, espiritual, a gente consegue passar isso para o outro. Os corações se conversam, algo muito forte. Sabe que Iov, um dos homens que existiu na história do Tanakh, de acordo com uma opinião, outra opinião fala que ele nem existiu, mas a ideia que tem lá, ela é, a ideia é certeza que é verdadeira, senão não estaria no Tanakh. Ele tinha alguns amigos, e quando Iov, que morava no centro, ele tinha um amigo que morava de um lado, outro do outro. Quando Iov estava mal, os amigos que moravam em
lugares diferentes, regiões, um no norte, outro no sul, de Iov, eles percebiam que Iov estava mal e eles vinham conversar com Iov. Como? Eles eram tão próximos um do outro que o sentimento que Iov sentia sobre ele próprio passava para os amigos. Quer dizer, existe algo quando a pessoa está tão junta que ele consegue até sentir o que o outro sente. A gente consegue, talvez, se a gente for ilustrar isso, com a mãe e um filho. Muitas vezes a mãe está passeando, ela tem um bebê pequeno, ela fala, preciso voltar para casa que meu filho está chorando. Como ela sabe? Que a mãe está tão mekusheret, tão junta, eu acho, do filho, a mesma ideia, que ela sente isso. A babá não precisa ligar para ela falar às vezes, que ela percebe. Existe o conceito de errado nos faz ser um só. Quando um dedo está machucado, o corpo sente. Quando nós somos um só, um sente pelo outro também. É um feeling de sensibilidade, a gente pode chamar assim. Quando a gente gosta de alguém, a gente olha bem para essa pessoa, dá para essa pessoa nos sentir e ele, de forma recíproca, age assim também. Ou seja, o nosso job, quando se fala de união é muito fofo, muito bonito. E hoje a gente aprendeu que a emet também é verdade, de um jeito muito master, com bases em Chachamim. Mas o job, o trabalho, queridos, é que a pessoa comece aqui. Um dos passos é que a pessoa aprenda, que é um trabalho, não é fácil, um trabalho de midot mesmo, a pessoa olhar bem para os outros. Eu vi uma história de um dos grandes homens chamado Rav Chaim Ozer Grodensky, um dos gigantes no mundo da Torá e no mundo judaico. Rav Chaim Ozer Grodensky viveu, só para quem te saiba, de 1863, ele faleceu em 1940. Estudou na Yeshiva de Volozhin, na famosa Yeshiva de Volozhin. Escreveu livros, um homem gigante, um talmid chacham muito grande, um sábio muito grande. E um dos jobs que ele adquiriu para si próprio, ele dedicou muito tempo a ajudar pessoas financeiramente. Ele ajudava muitos Yehudim, ele angariava fundos para ajudar Yehudim a se realocar em época da Primeira Guerra Mundial, etc. e tal, um pouco da Segunda. Ele ajudou os Yehudim a se realocarem. E com valores assim enormes, gigantes, muito altos. Uma vez ele se encontrou com um dos chefes de umas instituições de Yehudim imigrantes e era chamado Dr. Smith. Dr. Smith. E esse Rav Chaim Ozer Grodensky se encontrou com esse homem. E Rav Chaim Ozer Grodensky deu a mão para ele e segurou na mão dele e falou Reb Smith. Reb em Yiddish quer dizer Mister, um título de importância. E esse homem, que era o chefe, mais uma vez, das instituições de imigrantes, que cuidava de Yehudim também, falou para o Rav Chaim Ozer Grodensky, falou, Rav, obrigado pelo título, mas não vou aceitar. Por quê? Ele falou, eu nem coloco, eu sou Yehudim, mas eu não coloco tefilim, eu não compro Shabbat, eu não sou religioso. Pessoal, olhem que power. Rav Chaim Ozer Grodensky falou para ele, querido, eu sinto que você não cumpre o Shabbat, eu sinto muito que você não coloca tefilim, mas que você não é religioso, você não é uma pessoa ruhani espiritual, isso eu não posso deixar você falar. Ele falou, mas Rav, por quê? Disse Rav Chaim Ozer para esse grande homem o seguinte, olha, você cuida das pessoas de uma forma muito forte, você ajuda eles, você cuida do teu tempo, pega parte do teu tempo para angariar fundos, para realocar essas pessoas, você próprio pega dos seus fundos e dá do seu dinheiro pessoal, então que você não é religioso, não faz algumas vezes, eu entendo, e tudo bem, respeito, livre-arbítrio, mas que você não é religioso, não é verdade, porque dentro de você está cuidando deles, isso também é ser espiritual, sem desmerecer, óbvio, entre parênteses, mitzvot, mas mitzvot sem espiritualidade vale pouco, espiritualidade sem mitzvot também vale pouco, mas cada um deles é um componente importante, você não pode me falar que você não é religioso, você é preocupado com o próximo, você arrisca a sua vida para eles. Então Rav Chaim Ozer Grodensky, o grande gênio da geração, deu a mão para esse Reb Smith, Mr. Smith, segurou na mão dele e falou, Reb Smith, Mr. Smith, Reb Yiddish, mais uma vez esse senhor, um título de importância, e começou a conversar com ele lá para resolver alguns assuntos monetários em como ajudar Yehudim.
Esse senhor, e é daqui que a gente sabe a história, ele sai de Rav Chaim Ozer Grodinski, pessoal, a história não é de Hollywood, a história é verdadeira, e ele próprio conta, meus queridos, o seguinte: desde aquele momento que eu saí da frente de Rav Chaim Ozer Grodinski, eu comecei a colocar tefilim diariamente e cumprir Shabbat. Mas espera aí, Chaim Ozer Grodinski não falou nada para ele sobre Shabbat nem sobre tefilim, mas a ideia que tinha aqui não falou, mas falou. Por quê? Porque quando a gente olha bem para o outro, Rav Chaim Ozer de verdade falou: eu vejo em você espiritualidade. Ele acendeu na pessoa a espiritualidade, a pessoa olhou para Rav Chaim Ozer Grodinski, espiritualidade, Kemaim, Panim Ken Levadam, como a gente falou, o Pasuk Mishlei, assim disse o maior dos homens: o que você olha para a água é o que você vê, o que você olha no outro é o que ele enxerga em você, de você mesmo. Rav Chaim Ozer de verdade viu nesse homem que não cumpria aquelas mitzvot, ou não cumpria muitas mitzvot, mas viu espiritualidade que sim existia nele. Ele fez o sininho tocar de espiritualidade, olha que gênio, pessoal, dentro dele. E de volta esse homem falou: tem razão, eu sou assim mesmo, então eu preciso começar a trabalhar algumas mitzvot que eu não faço. Quando vi essa história eu falei: uau, que impactante. Muitas vezes a gente olha para pessoas, a gente olha já com um certo crivo, a gente já tem uma imagem. A gente vê alguém que ele não é religioso, a gente já pensa assim dele. A gente vê alguém que é religioso, a gente pensa assim dele. A gente vê algum Hasid, a gente já pensa assim dele. A gente já vê uma mulher de peruca, a gente pensa assim dela. A gente vê uma mulher sem peruca, a gente pensa assim dela. Cada um, depende de quanto religioso ele é ou deixa de ser, por enquanto, essa pessoa tem alguns estigmas de algumas pessoas. O job, quando a gente fala de união, não é cantar Vanagila junto. O pessoal é muito mais do que isso. Pode cantar também, mas é muito mais do que isso. É olhar para o outro como algo bom. E é muito difícil isso. Porque cada um entende que se ele é assim, todo mundo tem que ser igual a ele. Uma vez, Rav Ari Levin encontrou um homem. Rav Ari Levin era um gigante, era um grande homem de Chesed, mas era um gigante de Talmid Chacham. Rav Ari Levin encontrou um homem, começou a conversar com ele, etc e tal. Esse homem falou: por que você está conversando comigo? Eu nem tenho kippah, nem uso kippah. Rav Ari Levin, ele era muito baixinho. Então ele falou: olhem que maravilhoso. Rav Ari Levin falou para ele: o máximo que eu consigo chegar até teu coração, mais uma vez ele era muito estatura muito baixa. Então ele falou: o máximo que eu consigo ver é teu coração. O teu coração, eu vejo um coração maravilhoso, mas eu não consigo ver se você está usando o kippah ou não. Esse é o job quando se fala de união. Óbvio que mitzvot são importantes. Óbvio que é indispensável o Yehudi fazer mitzvot. Mas é olhar para o outro do jeito que ele é, com um sorriso e não com uma crítica. E a novidade de hoje, pessoal, que está diretamente ligado com a Ardut, e que essa sensibilidade ela passa de uma forma visível, e mesmo que a pessoa for um bom ator de cinema, ou de TV, ou do que for, isso passa de uma forma metafísica para o outro. Assim diz Shlomo Melech, é assim que é. E olhem como a gente consegue olhar, se a gente olhar o mundo dessa forma, a gente enxerga coisas completamente diferentes. Quando a gente... E o job, de novo, pessoal, olhar para pessoas que são diferentes da gente na sinagoga. Exemplos específicos, no trabalho, em casa, na rua. Muito, muito, muito difícil. Pensar, olha, dentro dele tem um brilho também. Igual que eu tenho um brilho, ele também tem um brilho. E olhar o brilho dela. E olha a diferença quando a gente olha as coisas assim. Depois do pecado de Adam Arishon, Hashem imediatamente fala para ele uma palavra. Ayeka. O que quer dizer Ayeka? Onde você está? Quer dizer, olha onde você está agora. Olha, eu sempre entendi assim, olha o que você era. Não é? Olha o que você era. A gente já escutou muito Shirim provavelmente sobre isso. Você era um homem que quando você, Adam Arishon, foi criado o primeiro homem, os anjos confundiram você com Hashem. Então tenta imaginar quem era Adam Arishon. Os anjos que moravam perto de Hashem, a gente nem sabe o que é um anjo, eles confundiram Adam Arishon com Deus. Quer dizer, Adam Arishon era algo... é pouco. E aí, de repente, depois do pecado de Adam Arishon caiu. Então Hashem fala para ele: Habibi, Ayeka, where are you?
aonde você está? Olha onde você foi parar. Depois do shur de hoje eu fiquei pensando diferente. Hashem chegou para Adam Arishon, depois do pecado dele, e falou para ele, Ayeka. O que quer dizer Ayeka? Adam Arishon, eu estou sentindo falta de você. Ayeka, onde você está? Quer dizer onde você está? Eu não estou mais te vendo, você está tão longe de mim, mas não como uma crítica, olha onde você foi parar, olha que várzea que você é. Hashem chegou para Adam Arishon e falou que Ayeka, eu estou sentindo falta de você onde você estava. Pessoal, olha que interessante. Olha que power, é outra visão completamente. Agora, isso explica, eu acho, a reação de Adam Arishon, se a gente explicar a palavra Ayeka assim. Qual foi a reação de Adam Arishon? Depois que Hashem falou para ele Ayeka, Adam Arishon ficou pensando, se conta a Gemara para a gente no tratado de Avodah Zarah, ele fez tchuvá por 120 anos. Pessoal, não foi um dia que ele foi falar Tehillim na sinagoga, que ele acendeu a vela na salinha lá, colocou R$130 na tzedakah e tchau. 120 anos. Quer dizer, ele falou, uau, se Hashem está sentindo, eu acho que é assim, se Hashem está sentindo falta de mim, peraí, eu preciso voltar lá, porque deve ser que é isso que eu sou mesmo. Quer dizer, Hashem usou o poder de Achdut em olhar para Adam Arishon. A palavra Ayeka, ela pode ser explicada, olha que várzea que você virou, ou de outra forma, eu estou pensando, quando está preparando o shiur. Ayeka quer dizer o quê? Habibi, I miss you. Eu estou sentindo falta de você, cadê você? Opa, Adam Arishon falou, peraí, preciso trabalhar para voltar para aquele condicionamento espiritual, físico espiritual, para chegar lá em cima. Então, para isso, ele precisou de 120 anos, essa foi a consequência que fez balançar o sininho na cabeça de Adam Arishon, para ele voltar para aquela vibe espiritual alta que ele estava anteriormente. Por quê? Porque talvez Hashem usou com Adam Arishon, né? Só para a gente aprender, Hashem não precisa da nossa explicação, mas para que a gente possa aprender, que baim panim el panim, quem levadam. Hashem falou, eu sei, óbvio, que o que eu olhar para Adam Arishon é isso que ele vai enxergar em si mesmo, que é que eu enxergo dele assim que ele vai olhar de volta para mim. Então deixa eu falar para ele, Ayeka, estou sentindo sua falta, queria tua companhia de volta. Imaginem, Hashem chega a falar para algum de nós, eu quero tua companhia de volta, peraí, vou voltar para a academia, malhar para poder voltar para aquele condicionamento, no caso de Adam Arishon, espiritual que eu tinha antes. Só que como tudo na vida, queridos, Achdut, união, estar junto, ter um goal só, ter um objetivo só na vida, tem armadilhas. E um ponto importante que a gente tem que sempre lembrar que ser errad não quer dizer ser igual ao outro. Vou repetir. Muitas vezes na rua a gente se confunde com isso, então acho que é importante. Eu acho que a Torá pede para a gente, acho não, tenho certeza, ser errad não quer dizer, meus queridos, ser igual ao outro. Por quê? Porque olha que interessante. Quando Yaakov foi dar brachá para os seus 12 filhos que a gente mencionou no começo do shiur, que eram as 12 tribos, ele juntou eles, queria falar o que ia acontecer na continuação da história do mundo, ele perdeu essa visão de profética e acabou não falando, mas logo em seguida ele deu uma brachá para cada um dos filhos, uma brachá diferente conforme a qualidade que cada filho tinha. Daqui eu aprendo, e acho que é óbvio isso, a gente tem que entender que na verdade ser errado quer dizer ter um objetivo só. Por exemplo, ele tem o objetivo de Lekadesh Shem Shamayim, que a Shem fique maior. Mas cada um pode fazer isso do jeito dele. Tem gente que estuda mais Torá, tem gente que estuda um pouco menos, mas faz Chesed, e tem gente que estuda Torá e também faz Chesed, e de novo, ninguém está isento de nada, mas cada pessoa tem uma caída para uma mitzvah, e Hashem criou isso dentro da pessoa, por quê? Porque igual uma panela tem muitos ingredientes, no mundo Hashem falou, eu preciso de ingredientes diferentes, então eu vou criar cada pessoa com uma certa caída para algo, isso é natural e é gostoso, para alguma mitzvah, para alguma midah. E Hashem falou, olha, eu não quero que todo mundo seja igual, porque senão o mundo não fica com cores diferentes e não tem graça. Então, o primeiro ponto é que Achdut é, como a gente olha para o outro, ele olha de volta. Segundo ponto é que ser errado não quer dizer ser igual ao outro.
isso não tira a individualidade que cada um tem de si próprio. Por exemplo, a gente tem uma empresa, pode ter 1000 funcionários, cada funcionário tem uma função, mas se está todo mundo junto, todo mundo preocupado não só com o salário dele, mas com o bem da empresa, por exemplo, então eles são errados, mesmo que um é motoboy, o outro é empacotador, o outro trabalha no financeiro e o outro trabalha em marketing, é errado, mas cada um faz outra coisa e cada um tem outro dom, tudo bem, mas isso é errado, não muda. E outra coisa muito importante quando se fala de Ardud, de ser errado, pessoal, tem um pasuk em Zechariah, no capítulo 8, pasuk 19, disse o Navi Zechariah o seguinte, pasuk relativamente famoso, Haemet ve'ashalom ehavu, a verdade e a paz eu gosto. A palavra emet, assim Chachamim apontam, os sábios apontam, ela veio antes da palavra shalom, que é paz, estar bem com o outro. Para a pessoa estar bem com o outro, estar errado, shalom, em paz com o outro, ele não precisa comprometer o emet, a verdade. Aqui, muitos erraram durante a história do povo. Durante a história pessoal de cada um, durante a história nacional. A pessoa, para ser errado, ele não precisa comer não kasher com um vizinho que não come kasher para ser errado. Isso é proibido. Porque o pasuk fala, a emet ve'ashalom eavo. Precisa ter emet primeiro, verdade, tem leis, tem coisas que Hashem que decretou, nós não podemos abrir mão coisas que não são nossas, são de Hashem, mas precisa ter shalom também. Mas como que dá para fazer os dois? O primeiro é quando tem um valor power, que às vezes são valores que a gente tem, se eles são embasados na Torá, ou valores que Hashem deu direto para a gente tem que ter um mentor para ver se isso é verdade mesmo, não é uma coisa nossa. Então, quando a gente tem isso, pessoal, emet vem antes de shalom, sempre. Emet é verdade e shalom é paz. Eu acho que o melhor exemplo para ficar mais claro para a gente isso, um dos grandes homens que viveu recentemente na história do nosso povo, teve muitos, mas o que mais me vem à cabeça no momento é esse, sem desmerecer nenhum outro. O Rav Shach, Zichron Libraha, Rosh Yeshiva de Ponovitch, ele era um líder que uma vez eu escutei ele falando que ele não sabia se na levaiá dele ia ter 10 pessoas quando ele falecesse. Ele falou, olha, eu sou um líder e eu sei que meu trabalho às vezes é me pronunciar o que eu acho, o que eu penso muito antes de falar sobre coisas que são nocivas à vontade de Hashem no mundo. E por muitas razões, Rav Shach teve que às vezes levantar e falar de coisas que eram muito desagradáveis dentro do povo Yehudi, de alguns comportamentos, de grupos ou o que for. E Rav Shach teve que ser muito ferrenho naqueles momentos. Rav Shach falou, eu sei, mas esse é meu trabalho. Eu, como um líder, ele sabia que a pessoa tem que saber quem ele é, apesar de ser humilde, você não pode se isentar do job que a Hashem deu para ele no mundo, ele sabia quem ele era. Então o Rav Shach muitas vezes falava, ele falou, eu sei que tem pessoas chateadas comigo, mas esse é o meu trabalho, o que eu posso fazer? Mas como que a gente faz emet e shalom? Essa parte do emet, da verdade, isso ele falou. E o shalom? Se Rav Shach falava que ele não gostava de tais atitudes de tais grupos, vamos dizer grupo A, que não vem ao caso agora, no momento, então grupo A, tem muitas histórias de pessoas singulares, eu já vi isso, pessoas singulares do grupo A, que iam conversar com o Rav Shach parava tudo para conversar e dar atenção máxima para eles. Espera aí, emet e shalom, como dá para coexistir? Simples. Quando a pessoa, ele é um líder, quando a pessoa não é, ele não tem que falar mal de ninguém, porque não é o job dele. Se uma pessoa é um líder, e mesmo que ele é um líder, ele precisa emplacar alguns certos comportamentos como desagradáveis, mas depois, quando vem pessoas Yehudim, e são Yehudim, singulares, como pessoas e precisam de ajuda, ela sentava, parava tudo e ajudava essas pessoas. Ah, mas você não acabou de falar mal disso? Falou, não. Eu estou desaprovando um comportamento porque eu sei que ele é nocivo a Bnei Israel. Olha que power, pessoal. Mas quando a pessoa vem como um Yehudi, eu paro tudo porque ele é o Yehudi, eu amo ele. Isso é Emet e Shalom. Emet é a marca da Yehudi, Shalom é a marca da Yehudi, sentir que ele é um, mas o Emet não pode ser comprometido ante o Shalom, e dá para coexistir os dois, como a gente acabou de mencionar. E óbvio, mais uma vez, queridos, que quando um líder fala algo porque ele entende que ele precisa falar, então o líder precisa falar, mas nós, em muitos casos, a gente não é líder, talvez a gente seja líder da nossa casa, mas cada um, às vezes tem coisas que a gente não precisa falar, não precisa nem repetir, não é no nosso dever. Então aí já entra na categoria de Lashon Hara, categoria de contra Ardut, etc. e tal.
Mas um ponto importante é, não preciso abrir mão dos meus valores para ter shalom. Muitas pessoas, durante a história do mundo, se a gente for olhar, erraram nesse ponto. E o Navi falou, Emet, ve a shalom erravo. Existe uma necessidade de dar espaço para outras pessoas no nosso coração para que haja o conceito de errad. Vou contar para vocês, pessoal, uma história fortíssima que eu li e algo bombástico que tem a ver com isso. Um dos Rabanim de Eish HaTorah, na nossa fase final do Shur, um dos Rabanim de Eish HaTorah, chamava Rav Ben Zion Klatzko, ele recebe um telefonema muito diferente dos telefonemas que ele recebia. Ele conta que era um kolel de Hassidim de Satmer. Ele falou, olha, eu estou em Eish HaTorah, o que o pessoal de Satmer pode querer de mim? Hassidut Satmer, em Brooklyn, Nova York. Ele falou, olha, a gente quer que você venha para cá, em algumas vezes, dar algumas dicas de Kiruf, de aproximação de Yehudim para a gente. Ele achou muito curioso. Em Eish HaTorah, eles têm esse métier em especial, né? Eles estudam bastante também, mas tem esse métier de aproximar Yehudim. Ele falou, mas em Satmer isso talvez não é tão famoso. Mas tudo bem, chamaram, ele foi. Ele falou, não sei quando eles vão usar isso, porque esse não é o métier do pessoal de Satmer inicialmente. Apesar que são pessoas brilhantes e, de novo, cada grupo com seu job. Ele foi, 3 semanas depois, esse Rav Ben Zion, mais uma vez, que morava em Monsey, em Nova York, ele recebe visita na casa dele. Havia um vizinho que ia casar, e a vizinha, melhor dizendo, era noiva que ia casar, então precisava ter lugar para a família do noivo. Ele falou, olha, podem ficar na sua casa, eles eram muito amigos. O Rav Ben Zion Klotzker falou, claro. Então o Rav Ben Zion recebeu a família do noivo de um casamento, que ia ser no dia seguinte, na casa dele, e a vizinha morava na casa do lado, eram próximos, então a família do noivo entrou lá para se preparar para o casamento e ia ficar alguns dias na casa dele. E óbvio que convidaram ele também para o casamento. De repente, no dia do casamento, a família começa a se preparar, sai mais cedo, e o casamento era em Brooklyn, então foram de Monsey para Brooklyn, uma viagem de carro, foram, se prepararam, e Rav Ben Zion, óbvio que ele não foi tão cedo, ele ia bem mais tarde para o casamento, à noite. De repente, muito interessante, o que acontece é que quando essa família chegou na casa de Rav Ben Zion, e ele recebeu eles, deu um lugar para comer, etc e tal, na hora de comer ele falou, olha, eu vou comprar alguma coisinha. O pai do noivo falou, deixa que eu vou junto com você. Eles foram juntos e tinha um Hassid na fila, antes do casamento, isso. Tinha um Hassid na fila, e de repente o pai do noivo fez um gesto assim, aí Rav Ben Zion falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não gosto desses Hassidim, eles são falsos, eles se vestem de uma forma, mas não são do jeito que eles se vestem, eu não gosto. Rav Ben Zion percebeu que o pai do noivo tinha alguma aversão ao Hassid, mas logo ele falou a opinião dele, falou, olha, eu não concordo com você, eu gosto muito dos Hassidim. E a conversa terminou por aí, pegaram, voltaram para casa, dormiram. No dia seguinte, como falei para vocês, começaram a se preparar para o casamento, a família do noivo foi para o casamento, Rav Ben Zion foi para os seus afazeres diários. À noite, no dia do casamento mesmo, já à noite, tudo top, Rav Ben Zion ainda estava em Monsey, e de repente ele recebe um telefonema de quem? Do pai do noivo que estava na casa dele. Ele falou, você está vindo para o casamento? Ele falou, sim, mas ainda não está na hora, eu vou daqui a pouquinho, eu estou terminando algumas coisas que eu preciso fazer, tem um shiur, etc e tal, e eu vou, claro que em seguida para aqui de Monsey para Brooklyn. Ele falou, olha, deixa eu te contar uma coisa, preciso muito da tua ajuda. Aí Rav Ben Zion falou, claro, com o maior prazer do mundo, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Ele falou assim, olha, a banda já está aqui, está maravilhoso, a decoração está maravilhosa, o noivo, a noiva estão aqui, está tudo perfeito. Então Rav Ben Zion falou para ele, que mais eu posso te ajudar? Eu estou chegando, mas o que eu posso te ajudar? O buffet está aqui. A gente acabou de perceber que a grande maioria dos convites não foi mandada. Teve um erro na pessoa que ia mandar os convites. Então, pouquíssimos convites foram entregues. A maioria dos convites não foram entregues. A gente não vai ter quase ninguém para dançar no casamento. A gente precisa da tua ajuda. Você pode ajudar a gente? Rav Ben Zion fala, puxa vida, posso. Mas quem que eu conheço em Brooklyn que pode ir alegrar um casamento? Agora, assim, em cima da hora. Rav Ben Zion fala, me dá alguns minutos. Ele levanta a cabeça, fala para Hashem, me ajuda. Ele lembra que 3 semanas atrás, ele foi dar um shiur para os Hassidim de Satmer, aquele shiur de Kiruv que
contei para vocês. Ele falou, olha, eu vou pedir para eles. Ele liga para a pessoa que fez o contato com ele, etc e tal, que ele foi algumas vezes. Ele falou, olha, lembra que eu fui aí nas últimas semanas, algumas vezes, eu precisava de ver se vocês podem aí, tem um hall aí do lado, e contou a história, tem o noivo, a noiva, e tem muito poucos convidados, a gente precisa de alguém para agitar esse casamento. Os Hassidim falam, claro, deixa com a gente. E de repente, logo depois, Rabbi Tzion vai para o casamento, chega lá, e ele começa a ver que chega 5 Hassidim, depois 10 Hassidim, depois 20, depois 30, depois 40, e o hall ficou cheio de Hassidim, era um peot pulando de um lado para o outro, o Shtraimon, aquele chapéu de Hassid, pulando de um lado para o outro, a capota, aquele vestimento dos Hassidim, pulando de um lado para o outro, alegria total. O pai do noivo, num certo momento, que estava uma alegria tão grande, daqueles Hassidim que ele nunca havia visto, que eles pararam tudo para vir alegrar um casamento, que eles nem sabiam de quem era, mas era uma união, era um só, porque o povo judeu é um só de verdade. Ele pegou, ele e seu filho, pessoal Link Power, pegaram um Shtraimel de um Hassid e falaram com licença, colocaram cada um na cabeça e pai e filho começaram a dançar com lágrimas. E chegaram para o Rabbi Tzion e falou, olha, aquele comentário que eu te fiz um dia atrás, ontem, quando a gente foi comprar comida junto, eu não gosto dos Hassidim. E você logo falou, eu não penso assim. Na hora, a sua fala não me impactou em nada. Mas agora, depois de eu ver quantos gentis esses homens são, quanto irmãos nós somos, com lágrimas nos olhos, disse o pai e o noivo para o Rabbi Tzion, puxa vida, pena que eu não sou um Hassid também. Colocou o Shtraimon e dançaram juntos. Disse, Rabbi Tzion, você tinha razão. Muitas vezes, a gente olha para outra pessoa, alguns conceitos no português, claro. Fica uma imagem. O mundo da psicologia já, por qualquer razão, a gente fica com alguma imagem, tem razões, explicações para isso, ficou. Pessoal, Achdut de verdade é um job. É pegar, enxergar o outro bem. Achdut é abaixar algumas máscaras que a gente tem, dar uma chance, dar um espaço. Às vezes a gente nem dá chance, porque deve ser que ele é assim, deve ser que ela é assim. E com esse pensamento fortíssimo a gente termina. O costume dos Ashkenazim, segundas e quintas, é que quando eles tiram a Torá, eles fazem Yehi Ratzon, eles pedem para Hashem Yehi Ratzon, Hashem Elokeinu, e fazem alguns pedidos para Hashem, que Hashem ajude o povo, etc e tal. Por quê? Porque o momento que a Torá está lá é um momento mais especial ainda, tem Minyan, tem a Torá. Uma vez Rav Shach perguntou, e com isso a gente termina, por que quando fazem pedidos, eles falam Yehi Ratzon Lefanei Hashem, eles pedem em nome de Hashem para ajudar o povo Yodi, depois que tiram a Torá. Esse é o costume dos Ashkenazim, mais uma vez, na segunda e quinta. E eles terminam com uma frase, Acheinu, que é aquela música, Acheinu, que Hashem salve aquelas pessoas que estão presos, que estão no mar e precisam de serem salvos, estão na terra e precisam de serem salvos, e hoje em dia, infelizmente, isso é muito prático, e lá não tem nenhum Yehi Ratzon. A gente não pede Yehi Ratzon e traz o nome de Hashem, a gente só fala Acheinu Kol Bet Israel. Perguntou Rav Shach, por que no começo se fala Yehi Ratzon Lefanei Hashem, com o nome de Hashem faz os pedidos em prol do povo Yehudi, e depois se fala Acheinu Kol Bet Israel, aquela música, que Hashem salve aquelas pessoas que estão em apuros do nosso povo. Mas não tem Yehi Ratzon Lefanei Hashem, seja a sua vontade Hashem. Por quê? Se Rav Shach, com isso a gente termina, pessoal. Pessoal, olhem que power. Porque quando tem Acheinu, quando a gente se sente um irmão só, não precisa mais de Yehi Ratzon Lefanei Hashem. O Acheinu já faz o job, já faz o trabalho. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem é o nosso job agora é Israel ser Echad. E aí sim, como disse o Midrash, como a gente terminou, a gente finaliza, Etkinu Atzmechem Legeulah. Se a gente sentir assim, Hashem fala, pode descer. Vai para a portaria, que a Geulah, a salvação, já está chegando. Semana maravilhosa a todos.